E aí, pessoal, eu de novo aqui nesse canal trazendo mais dicas para vocês, e hoje eu quero falar de algo super importante. Como é que eu me tornei uma diarista empreendedora? E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a minha trajetória da minha vida, como é que eu me tornei uma diarista de sucesso. E quero também mostrar para vocês, explicar para que vocês tenham o mesmo sucesso que eu tenho até hoje, com os meus clientes, com os meus serviços, sempre fazendo um serviço excelente, onde as pessoas ficam apaixonadas pelo meu trabalho, pela pessoa que eu sou e pelo carinho e a dedicação que eu tenho com todos os meus clientes. Então, bora lá para as dicas que eu vou passar para vocês. Eu quero falar um pouquinho aí da minha história, como é que eu cheguei, para vocês aí se inspirarem nesse trabalho. Bom, quero contar para vocês como tudo aconteceu na minha vida. Eu já expliquei em alguns vídeos aí como foi que eu comecei. Então, foi a partir de 2018, onde eu trabalhava numa empresa e eu fui demitida dessa empresa, e aí me vi precisando entrar, me inserir para o mercado de trabalho de novo. E, gente, eu não sabia o que fazer. Então, o que eu fiz? Montei um iFood, montei uma cozinha industrial, comprei fogão, freezer, panela, todo equipamento, comprei e, gente, montei uma estrutura, uma cozinha, e não durou um mês sequer. Gente, deu super errado. Peguei o meu dinheiro todinho que eu tinha investido na época, que eu tinha recebido a minha indenização, e fui tudo por água abaixo. Então, depois eu tive que vender tudo por preço de banana. Mas eu falo para vocês uma coisa, tudo na nossa vida vale de experiência. Então, como eu me vi desempregada, foi onde me ofereceram um serviço de faxina. Inclusive foi até a minha irmã que me indicou uma cliente dela, porque ela não podia atender. E eu peguei, gente, sem saber o que fazer, fui e comecei a trabalhar com faxina. Foi assim que começou a minha história como faxineira. E eu precisava captar cliente e não sabia como captar cliente. E eu não sabia como captar cliente. Foi então que eu procurei por agências de serviços domésticos e também não achei mais, porque anos atrás existia, mas agora é tudo online. Mas de qualquer forma também não achei. E foi onde eu consegui através dos aplicativos. E no aplicativo que eu captei, mais pra frente eu vou fazer um vídeo somente falando desse aplicativo que me deu aí um boom, me deu uma guinada na vida. Então, eu já tenho um vídeo no canal falando sobre esse aplicativo, eu tenho outro vídeo no canal também falando sobre outros aplicativos, mas não é o meu foco hoje é falar desse aplicativo, e sim como eu me tornei uma empreendedora nos serviços domésticos. Gente, tudo começou, foi quando eu comecei a me inserir nesse mercado. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia faxinar, eu não sabia o que deveria fazer dentro da casa de um cliente. Então, a minha irmã, que já estava na área, ela foi me dando todas as dicas do que eu deveria fazer. Mas mesmo assim, eu me encontrava totalmente perdida. Não sabia usar produto, não sabia o que era para limpar, não sabia o tempo, qual o período que eu tinha que ficar na casa do cliente. Então, eu fui aprendendo com o tempo. Como eu sou uma pessoa extremamente dedicada, e isso me atrapalhou bastante. Por quê? Eu chegava na casa do cliente e achava que eu tinha que fazer tudo. E muitas vezes eu ficava enlouquecida e até mesmo frustrada, porque eu queria fazer de tudo e nem sempre dá para a gente fazer tudo dentro de uma casa. E até mesmo muitas coisas não estava combinado, não era na área que eu teria que fazer, que era faxina. Então eu teria que fazer só a faxina na casa do cliente, e eu achava que eu tinha que lavar, passar, cozinhar, eu achava que eu tinha que fazer tudo, porque eu estava totalmente sem noção do que era para ser feito. Então todo mundo adorava, né? Claro, né? Tinha uma faz tudo, então todo mundo adorava que eu ia na casa dos clientes, porque eu queria fazer tudo. Até, gente, que eu comecei a entender os processos, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. E aí, isso é com o tempo que eu fui aprendendo. E aí, gente, eu fui aprendendo com o tempo que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Tanto é que eu posto sempre aqui no canal as dicas do que nós devemos fazer ou não. Tenho várias dicas aí no canal mostrando para vocês como para faxineiras iniciantes, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Mas eu vou falar do empreendedorismo. Você precisa se tornar uma pessoa empreendedora. Então, pera lá, não fique preocupado com isso, porque ninguém nasce empreendedora. Gente, o empreendedorismo a gente vai adquirindo com o tempo. E até mesmo com os nossos familiares. Por exemplo, os meus pais, nós viemos de uma família muito humilde.
Porém, eu sempre me espelhava no meu pai e na minha mãe, que sempre trabalhou. A minha mãe não ficava desempregada de jeito nenhum, não tinha tempo ruim para minha mãe. Faça chuva, faça sol, a minha mãe estava ali trabalhando e nunca se negou, de hipótese nenhuma, de fazer qualquer serviço. A minha mãe sempre foi guerreira, eu acho que isso veio no meu DNA também. Acaba que a gente vai aprendendo só em observar os nossos pais, e isso foi muito importante para a minha vida. Então, desde nova, eu já comecei também, desde os meus 14 anos, a trabalhar. Já trabalhei em casa de família, já trabalhei em padaria, já trabalhei em posto de gasolina, e já trabalhei em diversos locais diferentes. Já montei vários negócios para mim, e com o tempo, gente, a gente vai adquirindo essa coisa de entender cada processo, né? Eu sempre fui muito observadora, e eu sempre, tudo que eu fiz, eu sempre procurei sempre fazer melhor do que os outros. Sempre quando eu montava um negócio, eu sempre ia lá e espionava o que o meu concorrente estava fazendo. Isso é muito importante, porque a gente também vai aprendendo e a gente vai melhorando os processos de trabalho. Então, fique tranquila que você não nasceu empreendedora, mas você pode se tornar uma empreendedora fazendo melhor aquilo que você faz. E um dos fatores importantíssimos para mim é sempre enxergar além do que eu possa ver. Então, eu sempre pensei o seguinte: eu não fiz para dar certo, eu fiz até dar certo. E quando eu não tinha a minha semana inteira preenchida, no dia seguinte, quando eu acordava, eu já estava com o meu propósito. Eu já pensava assim: vou acordar às 5 horas da manhã, já vou preparar minha mochila com tudo que eu preciso para ir para casa de um cliente, mesmo não tendo cliente naquele dia. Mas eu separava a minha bolsa com tudo que eu precisava, até comida, biscoito, alimento, água, porque a gente não sabe qual cliente a gente vai trabalhar, se ele vai oferecer ou não. Então, isso é um acordo entre partes, mas eu já ficava preparada para o que eu ia fazer naquele dia, mesmo não tendo serviço nenhum. Então, eu já pegava o meu celular, já começava a verificar as possibilidades de captar algum cliente pelo aplicativo. Sempre dava certo. Eu já pegava logo naquele primeiro horário ali, mesmo cedo, porque tem pessoas que precisam de serviços urgentes para aquele dia. Então, eu sempre ia lá e captava um cliente e fechava um serviço. Claro que eu colocava um preço bem mais acessível para poder fechar aquele serviço, e sempre deu certo comigo. Gente, até que um dia eu trabalhei numa empresa onde a pessoa que me contratou, ela falou assim: nossa, mas faxina dá dinheiro, né? Eu tenho uma amiga que está fazendo a reforma da casa dela, já tirou um carro para o filho. E eu fiquei pensando assim: ué, será que tá? Gente, aí eu parei para pensar e pensei assim: será que faxina dá dinheiro assim? Mas não entendi o processo que ela fazia, onde ela captava, quanto que ela cobrava, o que ela fazia. Claro que ela já estava um bom tempo no mercado já para poder estar aí a ter ganhos, né? Ter bastante lucro no que ela estava fazendo. E verdadeiramente, gente, quando eu comecei, eu pensei: eu vou fazer o mesmo. Se essa pessoa que eu nem conheço está conseguindo, por que eu não vou conseguir? Eu não fiz para dar certo, eu fiz até dar certo. Eu comecei a lotar a minha agenda. Eu sei que para muitas de vocês é difícil. Por quê? Vocês querem indicação. Gente, não fique esperando que ninguém venha te indicar. Não espere que ninguém venha bater na tua porta oferecendo serviços domésticos para vocês, tá? Porque isso é difícil, indicação é difícil. Então, através dos aplicativos, vocês podem se cadastrar e analisar cada aplicativo. Tem aplicativo que você vai executar o serviço, e quem vai fechar o serviço é o aplicativo que vai receber do cliente, vai repassar para você, né? Claro que o aplicativo vai ganhar em cima dos seus serviços, e vai ter aplicativo que você vai precisar aí pagar por cada contato. Aí vai ser você e o seu cliente, a você negociar com o seu cliente. Então, vai de você analisar cada aplicativo, tá? Só vocês entrarem no Google Play, vocês verem cada aplicativo. Eu tenho, gente, vídeo aí já explicando os aplicativos, o que deu certo para mim, o que não deu certo para mim. Então, vai de você analisar e parar com essa coisa: eu só vou se eu for indicado. Então, você não vai preencher, porque esse negócio de indicação, primeiro, quem indica acaba sendo responsável por você. E muitas vezes o cliente, ele quer exatamente alguém que nem é você. A não ser que você já esteja. Uma coisa que pode ter indicação, porque depois que eu me inseri nesse mercado, o que aconteceu? Acaba que a gente trabalha para várias pessoas da mesma família, né? Tem famílias que acabam indicando: trabalha para a mãe, trabalha para o pai, trabalha para o filho, trabalha para a avó, trabalha para a família inteira, porque eles eles acabam se acostumando ao seu jeito, a você. E assim, isso é bacana, porque acaba criando uma conexão entre você e o seu cliente. É importante?
É muito importante isso. Então, essa é a dica de hoje que eu estou dando para você se tornar uma diarista empreendedora. Então, vai analisando, vai estudando. E outra coisa que eu vou falar com vocês, esses dias me mandaram, a minha irmã me mandou aí um concurso que está sendo aberto pelos Correios, né? Aí eu fui analisar o edital, fui verificar as possibilidades. Então, eu tenho só o ensino médio, eu tenho ensino médio técnico, eu não tenho ensino superior. Então, para quem entrasse na área de ensino médio, o valor do salário seria R$ 2.600 e poucos reais. Eu fiquei pensando assim, para mim não dá, gente, eu ganho 3 vezes mais do que isso fazendo limpeza, fazendo faxina. Então, para mim, né, é estabilidade? Sim, é uma estabilidade. Mas eu acho que para mim, nesse momento, não vai suprir todas as minhas necessidades que eu tenho, né, da minha casa, da minha vida, fazer meu mercado, fazer minhas compras, comprar o que eu quero, ter a minha liberdade. Então, para mim, não ia suprir todas as minhas necessidades. Então, e para quem tem curso superior, estava ganhando, ia ganhar uma faixa de 6.000 e poucos reais. E mesmo assim, eu, como diarista, empreendedora, eu ganho mais do que isso também. Então, eu não tenho ensino superior. Para muita gente, ia ser uma mão na roda, claro. Se você quer tentar, vai em frente, tenta sim. Se você estudar bastante, ir lá fazer a prova e passar, amém. Claro, há uma possibilidade. Eu não gosto de jogar um balde d'água no sonho de ninguém. Então, gente, se vocês quiserem tentar, vá em frente. Eu sou mais de apoiar cada uma de vocês. O meu intuito é que você se insira para esse mercado. Eu sei que tem muitas mulheres aí precisando sair do sufoco, ajudar em casa, a criar os filhos, ajudar mais o marido. E eu dou o maior apoio para vocês, né? O meu intuito é ajudar vocês, mulheres que precisam se inserir nesse mercado de trabalho. Então, siga em frente. No meu canal tem várias dicas aí, ensinando para vocês como é que vocês vão se inserir nesse mercado. Tem várias dicas aí, como vocês aí vão fazer aquela limpeza, usar produtos. Então, vocês assistirem os vídeos, entrar no canal e assim escolher os vídeos que vocês querem assistir. Então, essa foi mais uma dica de hoje. Desejo toda sorte de bênção para vocês. Agradeço a vocês por ter ficado até aqui. Fique comigo para os próximos vídeos. Fica com Deus, fica na paz. Beijo. Tchau, fui.